Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Boa noite, meus irmãos. Agradecemos a Deus por esta oportunidade de podermos novamente nos reunirmos nesse dia para a glória do seu nome. Como já tem sido anunciado desde o começo do ano, as nossas mensagens no primeiro domingo de cada mês, elas terão por base o profeta Jeremias. Já esse ano podemos trazer à igreja duas mensagens baseadas no capítulo 1 e também no começo do capítulo de número 2. Hoje continuaremos também com as nossas mensagens de Jeremias e procurando destacar nesses contextos a importância de estarmos, não digo evangelizando, mas chamando a igreja sempre ao compromisso com Deus. Porque uma vez que o evangelismo é a mensagem das boas novas, entende-se que ele é entregue às pessoas que ainda não se converteram ao Senhor. Então, no contexto de Jeremias, ele fala à nação, já a nação de Israel, a nação povo da aliança, E interessante que ele fala sobre Israel, fala sobre Judá, e diz que ambos ali, são povo do Senhor. Na verdade, é o único povo de Deus, lá no contexto, porque Deus não foi Deus quem dividiu a nação, mas foi a própria nação que se dividiu, ali por teimosia, por pecados, do coração. Então ele fala a Israel, ele fala também a Judá, chamando esse povo ao compromisso com Deus, num contexto de desterro, ali num contexto já de cativeiro. Então nossa mensagem não é uma mensagem no sentido evangelístico, como a gente entende com respeito às missões, mas é fazendo missão dentro da própria igreja, dentro do próprio povo de Deus, no sentido de chamar cada um a se comprometer com o Senhor, e viver uma vida de agrado do Senhor. Por isso, daqui a pouco nós leremos esse texto de Jeremias, capítulo de número 3, faremos a leitura do versículo 11 até o versículo 15. Mas antes eu quero ler com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes, quem tem nos acompanhado. Eu vou ler em João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16 até o versículo de número 21, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Interessante, que esse último versículo diz que quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Nós temos aqui um contexto onde Nicodemos procurou por Jesus numa hora, ali vamos dizer assim, podemos dizer uma hora onde ele pudesse estar a sós e nem fosse notado também ali pelos seus companheiros ali como líderes judaicos. Ele procurou por Jesus, conforme nos fala aqui o texto, durante a noite, para saber a respeito de Cristo o que ele poderia fazer para ser salvo.
E Jesus deu a ele uma resposta, né, que o deixou ali um pouco sem entender, porque disse que ele tinha que nascer de novo. E ele então, né, não, no momento, né, ali não compreendeu essa expressão, mas no final do ministério de Jesus ele aparece, né, como sendo um discípulo de Cristo, né, que estava em oculto. Então, embora que pelo contexto não dá para entender que Nicodemos compreendeu a mensagem de Jesus, né, a observação de Cristo, mas durante, né, o ministério de Jesus, ele provavelmente, né, compreendeu e se mostrou, né, ali já no final do ministério de Cristo como um discípulo do Senhor. Então ele entendeu, eu acredito, né, que precisa de nascer de novo. Ele se aproximou da luz, mesmo que as suas obras não fossem ali tão boas, mas ele queria melhorar. E eu acredito, né, que quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, está mostrando esse cuidado de Deus, como nós já vimos aqui em outra ocasião, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, mas o texto nos fala, né, que infelizmente, né, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O texto que nós leremos em Jeremias daqui a pouco, ali vai mostrar, né, que as obras do povo de Deus naquela ocasião eram más, e eles estavam distantes do Senhor, não queriam aproximar-se de Deus, mas ao contrário, aproximava-se dos deuses estranhos, conforme o texto ali de Jeremias, no capítulo 2 e capítulo 3, fala que eles deixaram o Senhor, que é o Deus verdadeiro, e foram atrás de outros deuses. Então eles, ao invés de aproximar-se do Senhor para melhorar, se santificar, estavam buscando em deuses estranhos. E Nicodemos buscou em Cristo, e aquele que busca no Senhor, aproxima-se da luz, né, com certeza ele irá, né, conforme o texto de Provérbios, né, brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Então Deus amou o mundo de tal maneira, mas infelizmente aqueles que têm as suas obras más, essas pessoas amam mais as trevas do que a luz, por isso já estão julgadas. Então que Deus nos ajude e nos abençoe. Nós vamos cantar o hino de número 74 do nosso inário, que tem como título Sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a ti, com a ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. A segunda estrofe, né, nos fala o seguinte:
as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Amém, né? Por isso, porque Cristo não morreu em vão e por isso nós acreditamos no perdão. Vamos ler o outro texto que se encontra em Jeremias, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 11, leremos até o versículo de número 15. Jeremias, capítulo 3, versículo 11 ao versículo de número 15, diz assim: Disse-me o Senhor, já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregou essas palavras para o lado do norte e dize: Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgredistes contra o Senhor teu Deus e te prostituístes com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Que Deus nos abençoe com esse texto lido. Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, nosso Pai, nós te damos graça pela oportunidade de podermos te servir através desse culto. Agradecemos ao Senhor por esse dia, por tudo que o Senhor já nos deu. Pedimos a Ti, ó Deus, a compaixão, o cuidado sobre a igreja, para que ela permaneça firme no Senhor e que esse distanciamento, ó Deus, físico, não nos distancie do Senhor. Abençoe essa igreja para que ela sempre, ó Deus, entenda e volte, ó Deus, para o Senhor em todo o tempo, para o seu bem, para a glória do seu nome. Nós pedimos o cuidado do Senhor sobre os missionários, ó Deus, que estão espalhados pelo mundo, levando Jesus Cristo àquelas pessoas que ainda estão nas trevas. Oramos, ó Deus, pedindo para que haja mudança, haja conversão e que essas pessoas se aproximem da luz que é Jesus Cristo, para que as suas obras sejam, ó Deus, mudadas, para que o seu comportamento, a sua vida seja entregue ao Senhor. Nós pedimos a Ti, ó Deus, sobre as missões na Conservadora, abençoe os que estão nos campos e abençoe as igrejas que têm sustentado. E oramos, ó Deus, pela igreja local, que o Senhor abençoe, para que ela sempre descanse no Senhor as suas ansiedades, seja físicas, seja espirituais, em todo o tempo, ó Deus, e que ela jamais busque em lugares, ó Deus, que não seja no Senhor a ajuda para a sua vida, que ela busque, ó Deus, no Senhor a fonte de vida, como viver e agradar ao Senhor aqui. Oramos em favor da cidade, pedimos em favor dos enfermos, pelos enlutados, ó Deus, que o Senhor tenha compaixão, misericórdia das famílias que estão sofrendo, as que estão, ó Deus, com saúde, que sejam gratas a Ti. E nós te louvamos por Jesus Cristo, pelo Teu Santo Espírito e por tudo que Tu és, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Já por ocasião da escola bíblica, né, procuramos destacar a prudência de Abigail, em referência, né, ao Dia Internacional da Mulher. Nós temos nessa mulher, né, que salvou, né, ali a sua casa, um exemplo a ser seguido, eu acredito, né, por todas as mulheres e por todos nós, enfim, né, homens, crianças, enfim, jovens. Precisamos de ser prudentes nessa vida para lidarmos com situações, né, procurarmos aí entender as necessidades e procurarmos agir de forma correta e, sem dúvida nenhuma, né, assim como foi Abigail, procurarmos providenciar, né, meios, socorro, livramento, um bem-estar onde nós estamos. Agora nós fizemos essa leitura aqui em Jeremias, vemos um povo distanciado do Senhor. Uma das palavras
que mais se repete nesse contexto é perfídia, né, ou pérfida, que tem a ver, né, com a questão de que a nação de Israel não estava sendo leal, né, com o Senhor, uma falta de compromisso, né, com Deus, e buscando, né, ali em outros lugares socorro para a sua alma, né, que a Bíblia ali chama de prostituição, no sentido, né, de abandonar ao Senhor, até porque ele é mostrado ali como sendo o esposo da nação, e a nação deveria então ser leal ao Senhor, fiel ao Senhor, e ela estava distante de Deus, né? Por isso estava trazendo sobre si ali o cativeiro, trazendo sobre si ali, né, juízo de Deus. Como nós temos destacado em Jeremias, né, fazendo missões em casa, vamos dizer assim, né, procurando chamar o povo ao arrependimento, nesse capítulo onde nós fizemos a leitura, aí, né, no capítulo 2, né, não só no que nós fizemos, mas nós temos procurado, né, destacar essa importância de voltar para o Senhor. A partir do versículo 9 do capítulo 2, aqui nós temos algumas observações, né, feitas pelo profeta, de que o povo tinha abandonado o Senhor e procurado, né, ali socorro em outros deuses, em outras nações, né? Cita o Egito, pelo menos, né, ali em algumas cidades, né, Mênfis ali, e outras, Tebas, né, também, e outras cidades ali, que são, Táfnis e Mênfis, né, que são citadas aqui como socorro, lugar onde Israel estava buscando livramento. E Deus chama isso de cisternas rotas. Diz que eles deixaram o Senhor e cavaram para si cisternas rotas. Abandonaram a Deus do céu, Deus que sempre buscou a nação, e foram atrás de deuses, dos egípcios, dos assírios, enfim, de socorro do homem, abandonando o Senhor. Por isso, né, eles passaram, né, ali a adorar esses deuses e distanciando do Senhor. O versículo de número 2 diz, 22 do capítulo 2 diz assim: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Não era só uma limpeza, vamos dizer, externa, mas precisava de uma limpeza interna. O coração precisava de ser mudado, né? Alguns dizem, né, que ali na reforma de Josias houve uma mudança externa e não interna da nação. Por isso, né, essa nação estava distante do Senhor. Então é nesse contexto que nós temos aí esses versículos onde eu fiz a leitura, do versículo 11, né, até o versículo de número 15. No versículo 11, né, do capítulo 3, aqui nós vemos uma referência a Israel. Até nós já destacamos isso aqui. Para Deus, a nação sempre foi uma só. Foi ali, né, a dureza do coração, foi a questão do pecado que dividiu essa nação. Deus sempre tratou, né, esse povo como sendo ali, né, o povo da aliança. Então, tanto Judá quanto Israel precisava, sim, de um compromisso, né, com Deus, porque o Deus deles era o mesmo, né? Pelo menos deveria ser o mesmo Deus, né? E infelizmente, né, Israel, né, seguindo ali Jeroboão, distanciou-se do Senhor. A mesma coisa que Judá também depois fez, distanciando, né, de Deus. Então ele chama essa nação e diz que uma foi desleal e a outra era falsa. Então nós vemos, né, a dificuldade desse relacionamento, né? Um Deus fiel, um Deus verdadeiro, se relacionando com uma nação desleal e falsa. Então, por isso, vamos dizer assim, esse castigo, né? Essa justiça pesando sobre a nação. E é nesse contexto que ele fala, volta. Ele chama, né, essa nação de volta, né, para ele, tanto Judá quanto Israel. E eu quero destacar, né, aqui algumas virtudes que nos encorajam, que nos motivam, né, ao arrependimento. Virtudes de Deus que nos motivam ao arrependimento. Então é sobre isso que nós queremos falar, sobre essas virtudes de Deus que nos motivam ao arrependimento. No versículo de número 12, aqui onde nós fizemos a leitura, nós temos a expressão, né, porque sou compassivo, diz o Senhor. Quem está falando isso
a respeito de Deus é o próprio Deus. Não é Jeremias, né, que está dizendo, olha, Deus é compassivo. Deus é um Deus bondoso, um Deus fiel. Essa palavra também pode ser traduzida nesse contexto, né, nesse sentido de bondade, de também fidelidade. Mas a ideia de compaixão, né, é interessante, que é a ideia de se colocar no lugar, no sentido de compadecer-se, né, sofrer junto. Então ele está dizendo, eu sou um Deus de compaixão, um Deus que procura entender, né, o seu povo, a sua nação, e ele veio ao mundo, né? Jesus Cristo veio ao mundo para isso, para poder, como homem, né, sentir aqui o que nós sentimos, viver o mundo que nós vivemos, exceto no pecado. Então ele está dizendo, eu sou compassivo e a minha ira não vai durar, né, para sempre. Então isso nos motiva. Aqui, como nós já observamos, está falando não para um povo ímpio, pagão, mas está falando para o povo de Israel, um povo que poderia sim estar vivendo uma apostasia, e eu acredito que estava vivendo, mas era um povo que sabia dessa virtude de Deus. É um povo que não tinha dúvida com respeito a essa característica desse Deus da aliança, de compaixão. Então nós que já conhecemos ao Senhor, pode ser que nos afastemos, que nos distanciemos do Senhor, mas só Ele é compassivo. Só Ele tem essa capacidade de ser fiel, ser bondoso, esse Deus que tem condições de amar o mundo de tal maneira, como fez ali em João 3,16. Então isso deve nos motivar a sempre voltar ao Senhor. Mas infelizmente, o que nós vemos é esse povo indo atrás de deuses, tanto socorro, tanto do Egito como da Assíria, de deuses ali, né, Baal e outros deuses da época, e não se descansando no Senhor. Então fala, volta, porque eu sou compassivo. E o versículo de número 14, ele diz, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, eu vos tomarei um de cada lugar, né, aqui de cada cidade, e de 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Aqui nós temos esse termo, né, aqui usado para esposo, né, onde ele fala, eu sou o esposo e eu tomarei. Temos o exemplo de Oséias. Vamos usar um exemplo bíblico. Oséias, ele pôde fazer isso, né, ali para expressar o amor de Deus, tomando, né, uma mulher que tinha uma vida irregular no sentido da questão moral, né, ali, e ele então purifica ali, toma essa mulher por sua esposa, ela o abandona e depois também ele a busca novamente. É claro que tem um processo todo ali de purificação. Oséias é conhecido como sendo o profeta do amor, né, no Velho Testamento, e aqui Deus está dizendo, eu fiz isso, eu tomei essa nação para ser a minha esposa, a minha companheira, a pessoa, né, que estaria ali, né, ou a nação que estaria ao seu lado, é a figura que é usada aqui, e ela foi desleal. Deus continuava fiel, continuava leal, verdadeiro, enquanto a nação de Israel, o povo do norte, era desleal, e a nação de Judá falsa. Mas ele está dizendo, olha, eu farei isso. Então o que eu quero destacar aqui é que ele é um Deus perdoador. Ele estava perdoando a deslealdade, estava perdoando a falsidade daquele povo. E novamente trazendo para esse contexto de família, de lar, relacionamento. Mas infelizmente, o contexto todo aí nos mostra que essa nação não queria voltar ao Senhor. Judá não queria voltar ao Senhor. Israel também já tinha sido até levado, né, ali para cativeiro nessa ocasião. Não queria voltar para o Senhor. E ele está dizendo aqui, né, convertei-vos, ó filhos rebeldes. Está chamando esse povo para si novamente, para o aconchego de lar, de família, de relacionamento. Eu tomarei, eu farei isso, eu vou buscar.
Já que vocês não vêm, eu vou buscar. E hoje quem nos aproxima de Deus é o Espírito Santo que está em nós, nos convencendo do erro. Porque Jesus já nos salvou. Mas nós temos a tendência de nos afastar, de nos distanciar. E Ele está nos chamando para si. E a última coisa que eu quero destacar aqui, eu coloquei como um Deus zeloso. Mas pode ser um Deus cuidadoso, um Deus pastor, né? Ali conforme o Salmo 23, porque Ele disse que daria pastores ali, né, àquela nação, para que pudesse apacentá-la com conhecimento e inteligência. Essas duas palavras aqui, né, como característica desses pastores, diz respeito, né, aqui ao conhecimento e sabedoria. E a gente sabe que conforme o texto ali de Provérbios, né, fala sobre a sabedoria, o temor a Deus, o conhecimento, né, afastar-se do mal. Jó também, capítulo 28, versículo 28, fala sobre isso. Então ele daria ali pessoas consagradas, comprometidas, para poder cuidar do seu povo. Interessante, né, que ele diz, olha, volta, eu sou compassivo. Volta, eu quero vocês em casa de novo. E eu vou arrumar alguém para cuidar de vocês, que me temam. Alguém que faça isso com sabedoria, que faça isso com conhecimento. E o pastor e bispo de nossas almas é Jesus Cristo. Nós podemos ter líderes sábios, líderes de muito conhecimento, mas nós precisamos de entender como sumo pastor, como bom pastor, Jesus Cristo. Eles tiveram líderes ali na Babilônia, né? Líderes como Daniel, como os profetas, né? Ezequiel, Jeremias, que trabalharam nesse contexto. Depois eles tiveram ali Zacarias, eles tiveram Obadias também, ou melhor, Ageu também, né? Estou trocando aqui os profetas, mas eles nunca ficaram sozinhos, abandonados. O Senhor estava sempre com eles ali, né, cuidando. E no contexto maior, né, o nosso pastor, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, é Jesus Cristo. Então ele está aqui, né, chamando essas pessoas para que voltem, mesmo sendo falsas, mesmo sendo desleais. Ele está dizendo, volta porque eu sou compassivo. Volta porque eu sou perdoador. Volta porque eu sou um Deus zeloso, cuidadoso, eu vou cuidar de vocês. Mas infelizmente, né, a gente sabe que a tendência do pecador às vezes é dar ouvido ao maligno. Ele está dizendo, não, vocês não têm chance, vocês não têm perdão, vocês distanciaram, mas Deus está dizendo, eu sou compassivo. Então nós temos aqui pelo menos 3 virtudes, né? 3 características de Deus que nos motivam ao arrependimento, que motivam o pecador distanciado a se arrepender. Deus é compassivo. Ele é Deus, né, que entende e sabe a nossa situação. Ele é um Deus perdoador. Eu tomarei, eu vou buscar vocês para estar comigo, em relacionamento de família. E eu sou um Deus cuidadoso, zeloso. Eu vou cuidar de vocês com pastores, com líderes. E deu seu Filho como pastor de nossas vidas, que tem conhecimento e sabedoria. Que Ele nos ajude, nos abençoe. Vamos fazer missões, chamar ímpios ao arrependimento, mas vamos também cuidar da nossa vida. Voltemos para o Senhor, sabidos disso. Não vamos cavar cisternas rotas, não existe água em outras fontes, água da vida a não ser em Jesus, a não ser no próprio Deus. Que Ele nos abençoe. Guarde a igreja, sustente os irmãos, tenham todos um bom andamento de mês, um bom andamento de semana. Fiquem com Deus, que Ele então nos mova sempre a voltar para Ele. Ele é compassivo, é perdoador e é cuidadoso, é zeloso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Sim, eu